Muito boa noite. Hoje foi notícia a decisão da OPEP de reduzir de 34 para 29 dólares por barril o preço do petróleo bruto. O início do 4º Congresso do Partido Comunista Reconstruído. A apresentação do programa eleitoral pelo PCTP-MRPP, a constituição através de escritura notarial do Instituto de Apoio à Criança. O Procurador-Geral da República anunciou o encerramento do inquérito preliminar sobre o acidente de Camarate. O inquérito concluiu que não há vestígios ou indícios de sabotagem e que estão esgotados os meios de investigação pericial. O inquérito aprovou, por outro lado, e citamos, indícios de culpa por negligência do piloto Jorge Albuquerque. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Governo irá oportunamente divulgar todos os relatórios periciais sobre o acidente de Camarate. Com a presença do Ministro Português das Finanças, João Salgueiro, a Comunidade Económica Europeia examina amanhã em Bruxelas alguns aspectos da integração do nosso país. Portugal apresentará uma declaração sobre política de pescas, tendo em conta a recente revisão feita pela própria Comunidade Económica Europeia. Outros dos assuntos a abordar por João Salgueiro serão as ajudas de pré-adesão e os estágios de técnicos portugueses em Bruxelas. Entretanto, e segundo noticia a France Press, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 10 decidiram hoje propor a Portugal uma isenção por 9 anos da taxa de valor acrescentado, vulgarmente conhecida por TVA. Tal isenção seria relativa aos produtos alimentares, de forma a evitar o seu brutal agravamento depois da entrada de Portugal na CEE. A convite do Presidente do Conselho Nacional do Plano, Cavaco Silva, iniciou hoje uma visita ao nosso país o Presidente do Conselho Económico e Social da França, Gabriel Ventejol. Cavaco Silva justificou o convite com a necessidade de colher ensinamentos de órgãos com similitude de funções, com vista a repensar o funcionamento do Conselho Nacional do Plano. O Conselho Económico e Social de França, de que Gabriel Ventejol é Presidente, tem 200 membros e tem por missão a elaboração de estudos sobre todos os aspectos da vida económica e social da França. O problema da adesão da Espanha à CEE é mais económico do que político. Foi Felipe González que fez esta afirmação hoje ao fazer o balanço dos seus primeiros 100 dias de governo. Da Madrid, mais pormenores com Vasco Lourinho. Felipe González ofereceu esta tarde uma imagem positiva dos primeiros 100 dias do governo socialista. O chefe do Executivo espanhol, que confirmou a sua visita a Portugal, reconheceu a existência de problemas entre os dois países peninsulares que terão que ser solucionados independentemente do resultado das eleições gerais de abril. Felipe González disse, por outro lado, que os problemas da Espanha para entrar no mercado comum são de natureza económica e de solução mais difícil que em relação a Portugal. Felipe González voltou a fazer um apelo aos empresários e confirmou a necessidade do governo de expropriar o holding da Rumasa. Ao mesmo tempo, negou a hipótese de uma próxima desvalorização da peseta, acrescentando que os resultados das eleições na França e na Alemanha não teriam reflexos na Espanha na próxima consulta eleitoral de maio. Felipe González disse ainda que os militares estão dispostos a apoiar os governos que governam e prometeu aumentos das retribuições para as Forças Armadas. Finalmente, no que se refere à NATO, o chefe do Executivo disse que até que terminem as negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Espanha não tomará uma decisão definitiva sobre a sua presença na Organização Atlântica. A esquerda no poder em França conseguiu evitar aquilo a que se pode chamar comumente de vaga de fundo da oposição, que o primeiro escrutínio das eleições municipais deixava entrever. Isso não impede que estas eleições tenham constituído um aviso para o atual governo. Cerca de 30 cidades com mais de 30 mil habitantes passaram para a oposição, que registrou, além disso, 2 vitórias totais. Em Paris, com o presidente do partido neogaullista Rassemblement pour la République, Jacques Chirac, e em Lyon, com o liberal Francisque Collomb. Os Estados Unidos lançaram hoje um apelo à União Soviética para que Moscou responda às 4 condições americanas tendentes a um acordo sobre a redução dos euromísseis, anunciadas a 22 de fevereiro pelo presidente Reagan. O governo de Washington sublinha que podem registar-se progressos nas negociações de Genebra se os soviéticos responderem às 4 condições enunciadas. Essas condições, recorde, são: qualquer acordo tem que ser verificável, assente na paridade dos armamentos entre as duas superpotências, não deve ter em conta os sistemas de dissuasão independentes pertencentes a terceiros países, como por exemplo a França e o Reino Unido, nem ter como resultado a transferência dos mísseis soviéticos da Europa para a Ásia. Em Pequim, o primeiro-ministro chinês Zhao Jiang afirmou que não tenciona deslocar-se este ano aos Estados Unidos, acrescentando encontrar-se insatisfeito com o estado atual das relações sino-americanas. Segundo uma fonte australiana, o principal obstáculo à evolução das relações entre a República Popular da China e os Estados Unidos provém do contencioso que existe entre Washington e Pequim acerca do problema da Taiwan.
Entretanto, os Estados Unidos denunciaram hoje em termos particularmente vivos a declaração negativa e lamentável, citamos, publicada no final da Cimeira dos Países Não Alinhados em Nova Delhi, na qual a política americana é particularmente visada. A Declaração de Nova Delhi é um documento desequilibrado e polémico que não reflete os princípios do não alinhamento, salientou, e voltamos a citar, em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Ellen Romberg. Vamos passar a ler, senhores telespectadores, duas notas oficiosas do Ministério da Justiça que serão lidas na íntegra nos termos da legislação em vigor. A primeira dessas notas oficiosas diz respeito a algumas alterações ao Código Penal e é do seguinte teor. Certos órgãos de comunicação social têm-se feito eco de preocupações manifestadas por determinados organismos públicos e privados, preocupações que seriam resultantes da circunstância do Decreto-Lei nº 482, de 23 de setembro, ter procedido à revogação dos artigos 16 a 19 do Decreto-Lei nº 41.204, de 24 de julho de 57. Em resumo, e para usar a frase mais vezes referida, a partir da entrada em vigor desse diploma, os michordeiros passariam impunes pelas malhas da lei penal vigente. No sentido de repor a verdade dos factos, impõe-se, segundo o Ministério da Justiça, esclarecer o seguinte. O Código Penal em vigor não se propôs incluir os delitos antieconómicos que se considerou melhor enquadráveis em lei especial, dado o seu caráter mais mutável, seguindo de resto a tradição jurídica portuguesa. Durante o período em que decorreu a última revisão do Código Penal, o Ministério da Justiça participou na elaboração de um projeto de proposta de lei que visava, entre outras coisas, tipicizar tais delitos antieconómicos, procurando nomeadamente garantir a proteção dos interesses do consumidor relativamente à genuinidade, qualidade e composição dos géneros alimentícios, quando não esteja em causa qualquer perigo para a vida ou para a saúde. Este projeto de proposta de lei foi apresentado a Conselho de Ministros pelo Ministério da Agricultura, Comércio e